Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Eu sou Thiago Bruno, missionário, jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Até que, enfim, bispos brasileiros se manifestando a respeito do sínodo alemão. Esse sínodo que os alemães querem colocar várias coisas contrárias à Bíblia, contrárias à Sagrada Tradição, e são eles, Dom Fernando Guimarães, o bispo emérito do Ordinário Militar do Brasil, e aquele no qual, pela sua postura, eu considero o melhor bispo que nós temos no nosso país, Dom Adair José Guimarães. Ou seja, o que eles fizeram? Eles assinaram, junto com aqueles mais de 70 bispos, a carta de correção fraterna ao que os padres da Alemanha estão querendo fazer. E a questão de tudo isso não é nem... Ontem eu vi uma declaração do bispo Batzin, que é um dos chefões lá na Alemanha, que ele respondeu essa carta aqui dos 70 bispos falando que os bispos não colocaram a situação de sexualidade da igreja, de abuso na Alemanha. Nós já falamos aqui que padres que abusam de crianças, se eles fossem homens casados, eles abusariam porque isso é crime. Entenderam? Eles não têm vocação para o sacerdócio. Essa é a questão de tudo. Não é a questão do que de uma suposta barreira que a igreja coloca por conta do celibato. Não é isso. Os padres que cometem crimes, eles devem pagar pelos seus crimes civilmente. Não existe esse negócio. Padre Zé Augusto sempre foi muito claro, né? Eu sou homem como qualquer outro homem. Eu vi ele falando na sua homilia alguns dias atrás. E ele diz, eu sinto as vontades que o homem sente, mas eu sou virgem, até hoje me mantenho casto, porque eu entendo a minha vocação. Eu tenho que ser forte para viver minha vocação. Então eu vou ler aqui um trecho da matéria do site Infocatólica, né? Eu falei de alguns bispos que incluíram a assinatura naquela carta de correção fraterna. Com a adição desses bispos da América do Sul e da Ásia, o gráfico agora inclui representações de todos os continentes, exceto a Antártida, que não tem bispos. Com a adição desses bispos, a carta agora inclui a assinatura de 15 países. Parece que estamos vendo uma parte da igreja em nosso continente cair no cisma e não mais acreditar e ensinar o que a igreja acredita e ensina, disse o bispo Davis, depois dessa história publicada inicialmente. Minha esperança é que essa carta e outras iniciativas semelhantes dos bispos contribuam para a unidade do testemunho da igreja e ajudem a dissipar a confusão entre os fiéis, especialmente entre os jovens. Ao todo, 13 outros bispos assinaram a carta desde que foi publicada há alguns dias, elevando o total para 87, ou seja, nós tínhamos publicado que era 73, mais de 70, agora já são 87. Se você estiver fazendo as contas em casa, isso representa um aumento de 18% no número de bispos que assinaram essa crítica pública ao caminho sinodal dos bispos alemães. A grande questão aqui é que o mundo tem, deixa eu ir para o final da matéria aqui, 5.600 bispos católicos, ou seja, 87 são apenas 1% e meio. É claro, tem os bispos poloneses que já fizeram carta, os bispos nórdicos que também já fizeram carta. Se a gente ir somando, vamos colocar, tem 300, 500 bispos, mas 500 bispos perto de 5.600 representa 8, 9, 10%. Ou seja, isso leva a questões sobre algumas omissões potencialmente peculiares na lista dos signitários. O que é a questão aqui? A questão é que tem bispos que
nessa situação estão ficando em cima do muro. Por exemplo, a CNBB. Por que a CNBB não se manifestou publicamente como os bispos poloneses, os bispos nórdicos e agora esses bispos que já são 87, com 2 bispos brasileiros, Dom Adair e Dom Fernando? Por quê? Diante de tantos bons bispos que temos, ainda estão calados? Fica essa questão, né? Se o que os padres da Alemanha, os bispos da Alemanha estão falando, o que eles falam é contra a Bíblia, contra a tradição, contra o Sagrado Magistério e contra tudo que a Igreja ensinou durante 2000 anos. Se o que eles estão pregando e querendo mudar é contrário ao que a Igreja sempre ensinou, por que é tão difícil se posicionar? Por quê? Fica essa questão para a gente pensar, né? Mas graças a Deus temos esses 2 bispos brasileiros, incluindo o grande Dom Adair José Guimarães, na qual eu admiro muito pela sua postura séria de sempre defender a Santa Igreja. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.